Olá, seja bem-vindo ao nosso maravilhoso programa do interior ao sagrado. Você se encontrou profissionalmente? Você pode estar preso num trabalho que você não ama. E você está sem rumo. Você não sabe o que fazer. Você está buscando se encontrar. Mas a resposta parece tão distante. E você se questiona: será que eu vou conseguir me encontrar? Será que eu vou conseguir encontrar um propósito que venha me preencher? Meu nome é Kellen Zurdo, sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial, fé e ciência, na perspectiva da teologia cristã. Eu te ajudo a descobrir as dores que te paralisam e a aprender a conquistar os seus objetivos. Então, vem novamente comigo nesta jornada. E o que nos direciona à vocação? Mesmo que você não tenha descoberto a sua vocação, você pode viver com propósito. Você pode encontrar significado naquilo que você está fazendo e transformar essas ações em algo que vá impactar positivamente para a sua vida e para os outros. Qual o verdadeiro significado de sucesso para você? Quero te convidar a refletir e a descobrir uma perspectiva diferente dos padrões comuns. Talvez você vai mudar a sua visão completamente sobre a realidade de como viver com propósito e realização. Queridos, não negligencie os seus pontos fortes. Trace os objetivos, não só na vida profissional, mas principalmente na vida pessoal. Uma pessoa, ela pode ter a genialidade, se tornar um gênio, um expert, um expertise, um especialista em uma determinada atividade. E pode ter uma intuição, uma percepção no decorrer da sua trajetória ou até mesmo logo no início da sua trajetória, de qual é a sua vocação. E isso é a direção para você viver uma vida com propósito através da definição do seu talento natural. Embora você tenha desenvolvido pela experiência, pela prática, habilidades e se torne competente por essas habilidades, o maior diferencial está na competência através das habilidades por aptidão, que é a vocação. Isso faz com que você esteja na direção de uma vida com propósito. Inclusive, as suas motivações estão através dessa percepção pelo talento natural. E o exemplo disso está nas diferenças das motivações. Eu quero trazer aqui para você 3 tipos de motivações e eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma delas. E essas motivações, elas traçam 3 tipos de perfis. Nós temos o primeiro perfil pela motivação, que é o perfil sacrificial. Qual é a motivação do perfil sacrificial? O perfil sacrificial é aquela pessoa que, pela necessidade básica, a necessidade primária,
ela trabalha somente pela remuneração. Ela precisa do trabalho porque ela precisa viver. Ela precisa atender essas necessidades básicas. Então, ela não tem uma motivação que vai além do que simplesmente suprir as necessidades básicas que o ser humano tem, que são as necessidades da segurança, de você se alimentar, de você estar debaixo de um teto, ter uma moradia, de você se locomover, enfim, de você viver de uma maneira mais básica possível que a vida requer. Então, o que acontece com esse perfil sacrificial? Por que o nome é sacrificial? Porque, imagina, talvez você viva isso, esteja vivendo isso hoje. Uma pessoa que ela trabalha somente com essa motivação, nós não nascemos somente para isso. Nós nascemos com um propósito. Cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação. Então, você não está conectado. E nem você está com a motivação para se conectar, para você descobrir, ou está pelo menos na direção da sua vocação. Então, a pessoa que ela trabalha e tem um perfil sacrificial, por que é sacrificial? Porque começa a se tornar um peso para ela. Porque não tem um propósito, não tem uma motivação muito maior. Porque ela está desconectada com o seu talento natural e nem está se permitindo desenvolver o seu talento natural, porque é um sacrifício. É um sacrifício, por exemplo, levantar todos os dias de manhã, porque tem que trabalhar. E acaba levantando porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar por quê? Qual é a motivação? Sobrevivência. Atender às necessidades básicas de um ser humano. Então, por isso que é o perfil sacrificial, porque tem apenas essas motivações. Segundo, perfil profissional. As motivações do perfil profissional, ele quer ter uma ascensão profissional. Ele busca por conhecimento, ele busca por competências técnicas e pode, inclusive, estar conectado até mesmo com o seu talento natural, com as suas habilidades por aptidão. Mas acontece que as suas motivações têm um propósito, têm um objetivo, quer atingir metas. Mas por quê? Porque o que está por trás das suas motivações é a reputação, o poder. Existe uma ambição equivocada. E quando atinge isso, a reputação, o poder, o que acontece? Tem uma sensação de insatisfação e de se sentir incompleto, ou seja, sente o vazio. Terceiro e último, perfil vocacionado. É onde eu quero adentrar um pouco mais. Uma pessoa que ela tem o desejo, tem um anseio de descobrir qual é a sua vocação. Para qual razão eu nasci? Em que realmente eu sou bom? Qual é o meu talento único, singular, que é o talento natural? Porque nós temos muitos talentos. Nós temos dons, temos talentos. Mas existe um talento que é esse talento natural, que ele é muito singular dentre esses outros talentos. Então, quando a pessoa ela almeja descobrir qual é a sua vocação, fica muito mais fácil para ela descobrir. E esse perfil vocacionado, o ponto de partida é a pessoa almejar, é a pessoa querer descobrir qual é a sua vocação. Porque
ela vai no decorrer de novo, falando da sua trajetória, e ela começa a prestar atenção. Ela já está, até mesmo às vezes inconscientemente, já está conectado com os seus talentos e o seu talento natural. E ela vai na direção da sua vocação. Então, quais são as motivações do perfil vocacionado? Primeiro, ele quer descobrir a sua vocação. E segundo, por ele querer, para ele, a prosperidade, o financeiro é meramente uma consequência. Uma dica aqui para vocês. Vocês que são pais, vocês podem começar a prestar atenção nos seus filhos desde pequenos. Porque a criança, ela sinaliza a sua vocação. Ela sinaliza os seus talentos e o talento natural. Então, se vocês começarem a prestar atenção e vocês perceberem que isso está se tornando uma marca, uma característica que sobressai, que destaca, você pode começar a investir no seu filho, incentivando o seu filho nessa atividade, porque está sendo sinalizado. O nosso talento natural sempre fica num ponto de interseção dessas três: habilidade natural, prazer contínuo e intensa curiosidade. Então, você consegue começar a identificar que realmente você está no norte, no rumo da sua vocação, quando você percebe que você está em contato com o seu talento natural, com a sua habilidade natural, porque você percebe que você tem facilidade, é pura aptidão. Quando você percebe que existe um prazer contínuo, como que você identifica esse prazer contínuo? Você está executando essa habilidade natural. E você perde a noção do tempo. Existe um prazer muito grande naquilo que você está fazendo. Não tem cansaço, não tem hora, você esquece do mundo lá fora. Isso é um prazer contínuo. E quando você tem uma intensa curiosidade, você não para de querer desenvolver mais, de querer buscar o conhecimento. Você sempre está buscando o conhecimento, porque isso é muito intenso em você. Você quer saber muito mais. Por isso que você se torna um gênio nisso. Você se torna um expert, um especialista nessa atividade. Então, dessa maneira, você está em direção da sua vocação. E para isso, você precisa estar no alicerce do trio chamado o famoso chá. O que é o chá? O chá é uma sigla, onde o C é conhecimento, o H é habilidade e o A é atitude. Então, não adianta você descobrir o seu talento natural, descobrir a sua vocação, ter o conhecimento, viver esses três que fazem parte dessa interseção, a habilidade natural, o prazer contínuo e a intensa curiosidade, se você não tem garra, se você não tem perseverança, se você não tem atitude. Porque você pode ter o conhecimento, você pode ter a prática, a habilidade, mas você não tem a ação. Então, queridos, tem muitas pessoas que acabam intensificando, dando muita ênfase no talento, na vocação. Mas eu quero te dizer que o talento, ele é 1% para que você tenha sucesso. O que você precisa é ter atitude.
Você precisa de garra. Você precisa de perseverança. E para que você continue e não pare, independente dos obstáculos, porque os impedimentos vêm, as dificuldades vêm, os obstáculos vêm, mas você nunca desiste. Primeiro, porque você tem paixão pelo que você faz. Porque você continuamente, de uma maneira muito intensa, você quer aperfeiçoar o que você faz. Você quer se qualificar cada vez mais. E você é esforçado, você é dedicado, você tem um comprometimento. E você faz com excelência, porque você tem amor no que você faz. Então, mesmo que você descubra a sua vocação, se você não tem essa garra junto com a paixão, você não tem a perseverança. Você vai parar. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai se sentir muito frustrado, porque você está retendo o seu talento. E o talento, ele não é para ficar retido em nós. O talento é para você transformar ele numa missão, porque é a sua missão. A sua missão está na sua vocação. E o seu propósito está nessa missão. Viver com propósito. Então, você vai cumprir com a sua missão, atendendo esse chamado interior, que é a sua vocação. Porque a sua vocação é para o outro. Você se desenvolve, você cresce. Isso tem a ver com identidade. Isso faz parte da sua identidade, porque você está em conexão com a sua verdadeira essência, com os seus dons. Eu falo muito isso aqui. Os seus dons, os talentos, esse talento natural. E você transforma isso numa contribuição. Então, você acaba se destacando de uma maneira muito natural. Você se destaca e você não tem essa sensação de vazio. Você sente uma completude, porque você está conectado com a sua identidade. Então, isso faz parte também da identidade. Então, comece a prestar atenção na sua trajetória. E preste atenção nas suas verdadeiras motivações. Quais são as suas motivações? As suas motivações, elas estão no perfil sacrificial, no perfil profissional ou no perfil vocacionado? Porque o verdadeiro sucesso não está no sacrificial e não está no profissional. Aparentemente, o profissional, ele tem o sucesso. E ele se esforça e tem garra para isso. Só que as motivações são equivocadas. Por isso, a sensação de insatisfação, de incompletude, de vazio. Mas o verdadeiro sucesso já está. O sucesso já é. Nessa jornada, você já tem o sucesso. Isso é uma quebra de paradigma. Porque as pessoas têm uma visão sobre o sucesso que é o padrão comum. Quando o resultado final, obtive o resultado final, que geralmente está atrelado ao financeiro, a uma ascensão financeira, aí a pessoa teve sucesso. Mas não. O sucesso, ele já está na jornada. O sucesso já está no processo. Porque o resultado final, ele é o fruto dessa jornada de sucesso. Quando você
quebrar esse paradigma, encontrar um sentido no que eu estou te dizendo, a sua vida vai ficar mais leve. E você vai ter uma maior automotivação. Porque às vezes a gente está na jornada, a gente fica com um cenário, a nossa visão, tanto no resultado final, e a gente parece que quanto mais você está navegando nesse mar que parece que não tem fim, que é essa jornada, parece que fica mais distante esse resultado. E aí você tem uma sensação e uma crença, um pensamento limitante de que você está fracassando, de que você não vai conseguir. Mas você está prestando atenção nessa jornada? Em todo o processo? Não deu certo aqui? Opa, peraí. Aonde eu errei? Deixa eu replanejar. Deixa eu aprender com os erros. Opa, eu tive que regredir? Parece que eu regredi, mas não. Lembra que eu falei num outro vídeo? Eu preciso, às vezes, regredir para subir mais degraus. Faz parte do crescimento do processo. É como se você estivesse sendo treinado. E você pode ter certeza que se você for realmente nessa intenção, rumo à sua vocação, atendendo o seu chamado interior, queridos, não tem como você não obter resultado. Só que às vezes você se frustra tanto, você se acha um fracasso, um derrotado e até mesmo não merecedor, você começa a acreditar que nunca vai acontecer. Por quê? Por questão do tempo. Nós queremos tudo para ontem. Nós não respeitamos o tempo do processo, dos processos na nossa vida. E nós não prestamos atenção. Então, por isso que muitas vezes vem a ansiedade, por um excesso de futuro, uma baixa autoestima. Você começa a se sentir muito inseguro, incapaz. Começa a ser tomado por tanto medo, por tantas frustrações, complexo de inferioridade, porque você acha que você não é capaz de conseguir. E você fica concentrado nisso. E você se torna vítima de todos esses pensamentos e sentimentos. E de repente você já estava no processo, na jornada, no caminho, e vivendo o sucesso de etapa a etapa. Só que você gostaria que acontecesse mais rápido. Então, eu te convido a você fazer essa reflexão. Faz um retrospecto. Volta durante toda a sua jornada e presta atenção na sua vida, o quanto você aprendeu, o quanto você se desenvolveu, o quanto você cresceu, o quanto os obstáculos te forjaram e te fortaleceram. Quantos resultados maravilhosos você teve durante esse processo? E que realmente você está no caminho. E continue. Não deixe de ter a paixão, a garra. Porque você está na direção certa. E tudo tem o seu tempo. Se você está fazendo dessa maneira, com garra, com paixão, com perseverança, e você não dorme no ponto, e você persevera mesmo, você é esforçado e dedicado, e ama o que faz,
você pode ter certeza que você vai ter o resultado. Pode ter certeza disso. Eu vivi isso, eu vivo isso. Vou trazer um case para você, exemplificando tudo que eu te falei até agora. Todo esse conhecimento, ensinamento que eu te trouxe até agora. Eu tive um paciente que ele chegou aqui com muitas dores. E ele tinha um sentimento de fracasso. Ele fez veterinária e começou a trabalhar como veterinário em Porto Grande. E ele vem de uma família que tinha fazenda, e desde pequeno ele montava a cavalo, acompanhando o pai dele, acompanhando o avô dele. E ele cresceu no meio do ambiente rural. Por isso que ele decidiu fazer veterinária, com todo o apoio e incentivo da família dele. E aí ele começou a trabalhar como veterinário e ele passou por várias fazendas. Ele aprendeu muito, se desenvolveu bastante, até que ele foi chamado para ir para uma fazenda, que essa fazenda tinha um frigorífico em Goiás. E ali ele foi líder, ele foi gerente na área dele, na área de confinamento. Foi um grande desafio para ele, porque ele teve que se descobrir como líder e se desenvolver como líder. E ele foi excelente. Só que mesmo assim, ele ainda sentia um certo vazio. Ele sentia que ainda não era aquilo. E como ele já tinha passado por vários empregos, ele começou a ter esse sentimento de fracasso e, consequentemente, de frustrações. Só que quando ele chegou aqui comigo, ele não chegou somente com essa dor, mas existia uma dor muito maior, que estava em relação ao relacionamento dele com o pai. Todas as vezes que ele saía de um emprego, para ele não ficar parado, ele ia para a fazenda do pai. E ele ajudava o pai em relação ao gado, em relação aos cavalos, para tocar a fazenda. Só que o relacionamento do pai com ele sempre foi um relacionamento não amistoso, onde o pai não tratava bem ele. O pai declarava palavras de derrotas para ele, inclusive sobre a competência dele, que ele não era um bom profissional. E eu tô falando aqui de uma forma muito polida, né? Mas vocês podem imaginar como o pai tratava esse filho. E esse filho ficava arrasado. Esse filho nunca se sentia o suficiente para o pai. E o filho começou a acreditar naquelas palavras que o pai estava lançando sobre ele. Que ele não tinha competência, que ele era um péssimo profissional, que ele era um burro, que ele não sabia fazer nada, que ele não servia para nada. Então, imaginem como ele se sentia. Se sentia um lixo. Ele não era admirado pelo pai. Ele não era aprovado pelo pai. E isso desenvolveu uma mágoa, um ressentimento muito grande e, ao mesmo tempo, uma raiva do pai. E não merecedor da confiança do pai. Não merecedor do pai validar ele. Do pai dar oportunidades para ele. Então, ele me procurou por essas questões. E aqui, eu comecei a aplicar as ferramentas com a terapia. E em uma das ferramentas, nós descobrimos que a maior dor dele era o fracasso. Ele realmente se enxergava como um fracassado, totalmente perdido, sem rumo. E a emoção que ele mais desejava era o sucesso. E aí eu comecei a indagar, porque uma respondia a outra.
O que ele lutava, a emoção que ele lutava contra, que ele evitava ter, era o sentimento de fracasso. E a emoção que ele mais almejava, desejava ter, era o sucesso. Então, eu trouxe para ele o significado sobre o sucesso. E a gente fez um retrospecto de toda a trajetória dele profissional. E ele começou a enxergar, por todos os trabalhos por onde ele passou, todos os trabalhos foram desafios. Desafios que provocaram ele a desenvolver uma garra, uma perseverança, a buscar a qualificação, a buscar o desenvolvimento, o crescimento, inclusive o crescimento pessoal. Até a liderança ele desenvolveu e foi um excelente líder. E aí ele começou a enxergar isso. E eu trouxe para ele essa visão, que é uma visão fora do padrão comum sobre o sucesso. E eu falei para ele, presta atenção em toda a sua caminhada. Quantos sucessos você teve? E ele percebeu que essa questão do sucesso, que tanto ele queria obter o sucesso, nada mais era para ele provar para o pai dele o quanto ele era competente, que ele não era um lixo, que ele não era nada daquilo, das palavras que o pai dele lançava sobre ele. E aí, quando ele entendeu isso, eu apliquei uma outra ferramenta, onde nós vimos que a paixão dele é cavalo. E que desde sempre ele ajudava a domar os cavalos, a adestrar os cavalos. Então, foi quando ele decidiu, nós decidimos juntos, traçamos um planejamento para ele se dar essa oportunidade, até mesmo para ter a certeza de que realmente a vocação dele estava nisso. Foi quando ele começou a fazer cursos sobre treinamento, treinar cavalo, e hoje tem 3 anos que ele é treinador de cavalo. Ele já participou de vários campeonatos e em quase todos esses campeonatos ele ganhou troféus, inclusive em primeiro lugar, o título de primeiro lugar. Ele se encontrou, ele descobriu a verdadeira vocação e ele ama o que ele faz. Ele trabalha muito, ele chega cedo e vai embora à noite. Ele tem o cansaço físico, mas ele não tem o cansaço mental. Ele todos os dias, quando ele exerce essa atividade, que está em contato com a sua vocação, com o seu talento natural, ele se regozija e ele se reenergiza, ele se revigora, porque ele não vê o tempo passar, porque ele ama o que ele faz. E em tão pouco tempo nessa área, ele tem construído uma reputação enquanto profissional. E ele tem sido muito requisitado. Então, a tendência desse rapaz é só crescer, é só progredir. Então, quando ele entendeu o que é verdadeiramente o sucesso, e ele enxergou que ele é uma pessoa de sucesso, ele conseguiu descobrir a sua verdadeira vocação. Ele vive a sua vocação com propósito. E ele é um rapaz muito feliz e muito satisfeito. Tem um outro case de uma outra paciente minha. Essa paciente, ela chegou com a dor de que ela não estava se encontrando profissionalmente, ela estava totalmente perdida e ela sentia um vazio muito grande. Isso começou a refletir na vida pessoal dela, no casamento, relacionamento com a família,
porque ela não estava bem. Então, nós temos áreas da vida que realmente nós precisamos prestar atenção nessas áreas e fazer um balanceamento. Como está cada área da minha vida? Porque se uma está muito desalinhada, acaba influenciando no desalinhamento das outras áreas. E aí, a gente iniciou o processo aplicando ferramentas com a terapia, e eu trabalho com terapia existencial. Vocação tem tudo a ver com a identidade, né? Com existencialismo. E aí, aplicando as ferramentas, a gente começou a perceber, a gente descobriu, identificou as motivações. E como surgiram essas motivações? Então, ela estava muito atrelada, as motivações, ao perfil profissional. E quem influenciou muito, ela foi educada e desenvolveu essa cultura onde ela precisava buscar uma ascensão profissional e precisava ser uma profissão que fosse extremamente rentável, que proporcionasse, gerasse status e, consequentemente, uma significativa reputação. Porque o pai, ele tinha uma profissão que era muito reconhecida na sociedade local e ele era empresário. Então, ela cresceu ouvindo o pai falar isso para ela. Ela teve uma primeira formação na área da saúde, trabalhou até um certo período, não deu certo. Aí ela partiu para uma outra área, se encontrou um pouco ali, também não deu certo. Foi aí então que ela me procurou. E durante o processo comigo, a gente começou a fazer uma investigação através de uma ferramenta chamada autobiografia, onde a gente faz um retrospecto, dividindo por fases da vida: infância, adolescência, juventude, fase adulta e, quando é uma pessoa de idade, fase anciã. E aí, ela lembrou que quando ela era criança, desde criança, ela amava criar, inventar modelos para a mãe dela costurar, para vestir as bonequinhas dela. Então ela fazia ali os rabiscos, desenhava esses modelos. Então ela sempre amou a área da moda. Ela chegou até a pensar em fazer algo nessa área. Só que ela se limitou, porque ela acreditava que essa área não seria rentável e não iria proporcionar muitas outras conquistas nas quais ela sonhava realizar. E aí eu falei para ela, bom, eu acredito que você precisa se dar essa chance, já que as outras áreas você não conseguiu permanecer, não deu certo, você abandonou. Então você precisa se dar essa oportunidade de você se desenvolver na área da moda. E no decorrer da área da moda, você vai se descobrir, vai descobrir realmente qual é a sua vocação na área da moda. Você só precisa realmente transformar isso num propósito, porque é para o outro. E aí a gente fez um planejamento, ela começou a buscar o conhecimento sobre isso, foi fazendo cursos. Inclusive, ela tinha muita insegurança, bloqueios com o digital, com o mundo digital, em gravar vídeos, né? Ela tinha muita insegurança, ela tinha vergonha, timidez. Até isso, ela rompeu. Hoje, ela é uma grande profissional na área da moda. Ela é consultora. E o que é mais lindo nisso tudo, que ela transformou realmente
esse talento natural, essa vocação, num propósito. Porque o que ela tem ajudado mulheres na questão da identidade, em relação à autoimagem, que faz parte da identidade, e eu já falei isso aqui para vocês em outros vídeos, ela ajuda a mulher a descobrir o seu verdadeiro estilo. E essa mulher, essa cliente, ela acaba se conhecendo mais. Então, ela tem contribuído para a vida de muitas mulheres. E ela tem se dado muito bem e tem se tornado uma influencer digital. Para concluir, exercer a sua vocação é viver com propósito. Porque você está atendendo o seu chamado interior. Você está em contato consigo mesmo, com os seus dons, habilidades, talentos, principalmente o talento natural. E porque você está contribuindo ao próximo, fazendo a diferença. E principalmente alinhado em concordância com os desígnios de Deus para você. Eu espero que eu tenha te ajudado. Inscreva-se, ativa lá o sinalzinho das notificações para você ir recebendo outros vídeos e me acompanhe no canal do YouTube e nas redes sociais. Obrigada!